Quero convidar o doutor Elon Nunes, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Amazonas, para fazer seu pronunciamento da tribuna da Câmara Municipal de Manaus. Senhoras e senhores, cumprimento a todos que estão aqui nesta manhã, na sede do Poder Legislativo da nossa capital amazonense. Cumprimento a todos da mesa, na pessoa do vereador Irã e do deputado estadual Platini Soares. E cumprimento todos os meus colegas defensores públicos que aqui estão presentes nesta manhã. E também em especial a querida família do Carlos, que sempre está junto com ele nessas lutas. Minha querida colega de faculdade e amiga Tatiana, que em todos os momentos também se mostrou que essa família não tem este sangue de luta, não só no seu irmão Carlos, mas a Tatiana era a guerreira da nossa turma, enquanto lutávamos ali na faculdade por um ensino público de qualidade na Universidade Federal do Amazonas. Senhoras e senhores, deputado vereador Álvaro Campelo, não me custa nada profetizar também que, ainda que o senhor possa estar depois em programas de TV e em outros momentos, já lhe disse isso, no grande desejo e alegria se tivéssemos um dia o senhor também como nosso colega, como defensor público. E quem sabe que esse momento também chegue. Senhoras e senhores, hoje falar do Carlos, ele na medida que é complicado também, é uma medida um tanto fácil. Em alguns momentos, recentemente, numa grande festa que houve pelo seu aniversário, eu lembrei alguns momentos e hoje me permito dizer isso. Porque nós sabemos que hoje existe a figura do defensor público Carlos Almeida sendo homenageada, mas eu sempre digo isso para os nossos colegas, nós não podemos nunca nos esquecer do homem, do ser humano que existe fora de um cargo e que faz parte de uma pessoa. A Defensoria Pública ela é feita de membros que formam uma instituição. Mas o que enobrece uma instituição são pessoas que realmente se entregam a ela. E em um momento, como o público é outro, eu faço questão do momento de lembrar de uma das primeiras situações que eu tive com o colega Carlos Almeida. Eu ainda não era defensor no Amazonas, estava aprovado aqui e exercia minhas funções na Defensoria de Rondônia. Carlos, à época, era presidente da associação. E um dia eu quis conversar com ele sobre os desafios da Defensoria do Amazonas para saber se voltava ou não para o meu estado, como seria. E eu lembro que uma das primeiras coisas que o Carlos falou foi marcar comigo a partir de 6h30, 7 horas da manhã, lá na Praça 14, para nós conversarmos. Então essa foi a primeira marca, uma marca que cedo começa a trabalhar e eu tenho isso como exemplo e procuro seguir. E ali naquela conversa toda que nós tivemos, o Carlos colocou inúmeras dificuldades, inúmeros desafios que existiam na Defensoria Pública do Amazonas. Mas no final de tudo isso, eu lembro que ele disse assim: Elon, mas será muito bom ter você no nosso quadro para que nós possamos fazer essa luta crescer e fortalecer a Defensoria Pública. Então, na medida que eu via muitos desafios, eu vi na pessoa do colega Carlos, do meu amigo Carlos, eu via também alguém que não se deixou abater pelos desafios e dificuldades, mas que em todas essas crises que passamos, que vivemos, tinha força nelas, via força nelas para prosperar e chamar outros e motivar para conquistar. E naquele momento, quando eu desci aquelas escadas, acabou minha dúvida. Eu via que eu não enfrentaria um mar de flores. A Defensoria Pública ainda tem enormes desafios orçamentários, estruturais. Mas existiam membros que não estavam acomodados e que acreditavam nisso. Em um outro momento, Carlos, desta jornada que nós compreendemos, passamos por desafios. E algumas pessoas que nem tinham padrões de amizades com o Carlos, se assustaram pela sua insensata, sua insensível vontade de continuar a lutar por esses direitos. E alguém se assustou comigo uma vez e disse assim: Elon, eu não entendo, o Carlos não é nem meu amigo, e por que ele está lutando tanto por um direito? E eu disse uma vez isso para o Carlos, eu disse: olha, alguém se assustou porque você estava lutando pelo direito mesmo sem ser amigo. E ele falou: Elon, eu não olho pessoas, eu olho direitos, e onde há injustiça a gente não pode aceitar. E essa frase me marcou. Quando se há violação de direitos, quando se há injustiça, nós não olhamos para a pessoa, Álvaro Campelo. E é por isso que existe essa luta. Os senhores são pessoas sem rostos. Quem sabe o Carlos não sabe nem quem são os senhores e nem nunca vai saber.
mas se existe um direito, existe ali a Defensoria Pública e existe um membro valente para lutar. E esse é você, Carlos. E é por isso que nós te admiramos. E por última questão, uma última qualidade que eu não posso deixar de falar. E esta foi desta semana. Falávamos entre nós, colegas, e víamos todos os desafios que o Carlos vive na atribuição, na escola superior, no seu magistério, no seu mestrado, enfim, na pessoa muito humana que ele é, quem conhece, e eu posso dizer isso porque não tem horas para nós conversarmos, não há limites, enfim, todas as tuas situações. E alguém dizia assim, rapaz, o Carlos, à medida que ele é sério, também ele não brinca. Eu via na audiência pública na segunda-feira, enquanto acontecia, ele de um momento parou assim e disse, vamos acabar a audiência pública, a gente não vai enrolar a tarde toda, o que a gente quer da prefeitura é o seguinte, dá para resolver, as pessoas aqui estão aguardando, ou seja, acabou a formalidade. E alguém disse assim, Alon, o Carlos ele tem várias características, mas se a gente for chamar uma, a gente pode dizer, ele é autêntico. Ele é isso, ele é aquilo que todo mundo vê, que todo mundo acha, que as pessoas quando passam percebem, mas vê, essa é a autenticidade, que muitas vezes não agrada, que muitas vezes não é compreendida. Mas eu te digo, Carlos, eu renovo aquilo que tantos autores, tantas pessoas já disseram. Muitas vezes nós não vamos ser lindos, não vamos ser bonitos, mas que você permaneça sendo verdadeiro. E por isso hoje, a classe dos defensores públicos, aqui estão seus colegas, te parabenizando, para que Deus venha te abençoar neste caminho e te fortalecer cada dia mais e mais, para que você continue sendo essa pessoa, fonte de inspiração, como eu falei no primeiro momento, fonte de motivação em meio às dificuldades, que você defenda o justo, independente do rosto da pessoa que seja, e que você continue sendo autêntico, verdadeiro, para que as pessoas não possam ver em nenhum momento uma aparência. Eu digo, vereador, que além de se sair de si, às vezes é necessário que nós possamos também trazer conosco marcas, para que nós não possamos, na medida do papel da carreira jurídica, perder a sensibilidade do ser humano. E isso é ser defensor público. É o tempo todo ser um membro de uma carreira jurídica, mas também ser defensor dos cidadãos que procuram acesso à justiça. Deus te abençoe, Carlos. Muito sucesso. É a parabenização dessa classe que hoje se sente muito honrada em ver um colega sendo reconhecido no poder público municipal de Manaus. Deus te abençoe. Muito obrigado.